Pode sentar mais um pouquinho, gente. Mas, claro que, como o Padre Paulo disse, são tantas emoções, às vezes a gente não consegue nem falar, né? Mas eu gostaria, assim, de reforçar o meu agradecimento do início. Claro que, de um modo geral, a toda a comunidade, a todos vocês que me acolheram com o coração aberto, com um carinho realmente familiar que eu senti, e agradecer ao Padre Valdemir por este aconchego da Paróquia Nossa Senhora da Luz. Eu cheguei, como ele mesmo disse, sem conhecer onde eu estava pisando. A gente nem tinha se falado, só conhecíamos por informações um do outro. E quando eu cheguei lá na minha casinha, lá embaixo, estava tudo direitinho na água, esperando, e com muito bom gosto, né? Tudo colocado nos seus devidos lugares. Só fui depois ajeitar ali as minhas coisas no lugar que estava preparado para mim, e tudo muito limpinho, muito zelado, né? Então me senti já em casa naquele primeiro momento quando entrei. E ele me diz assim, 12h30 alguém vem te buscar para ir almoçar. Isso era 11 horas, né? Então daí a pouquinho alguém já me buscou, eu vim, sentei à mesa aqui, almocei, já me sentindo bem em casa. Porque eu percebi que o ambiente onde eu estava chegando, onde eu tinha entrado, era um ambiente muito acolhedor. E foi dessa forma que até hoje eu me coloquei no meio de vocês, me senti no meio de vocês, nesse acolhimento, nessa convivência gostosa, e a gente vai vendo aí que todos também sentem essa proximidade, esse aconchego na gente. Então agradeço de modo geral a todos, e ao Padre Valdemir e a sua família, que ali dentro da casa, Deus, o Edson, os meninos, né, mostram muito esse carinho, esse acolhimento também com a gente. E quero agradecer às irmãs, que me acolhem também lá no convento das Filhas de São Camilo. Me deram ali no dia seguinte, depois que eu cheguei, também uma acolhida muito bonita, pedindo que eu pudesse estar celebrando a Santa Missa de segunda a sexta, toda manhã com elas. Também me sinto em casa lá porque vejo o amor, a atenção, o carinho com que elas recebem os sacerdotes. Então, muito obrigado pelo carinho e pela presença de vocês aqui nesta noite. Agradeço a Jana, minha irmã, e ao Jonathan, seu filho, né, meu sobrinho, que sempre tem partilhado comigo desses momentos aqui na paróquia, embora eles morem do outro lado da cidade. Mas é a minha família, meus irmãos aqui representados, meus pais, a presença dos dois, né? Então, muito obrigado. E aos meus colegas, que desde o início, quando convidei o Padre Jean, embora ele tenha dito assim, mas que responsabilidade pregar na sua missa de aniversário sacerdotal. Não é nada, quem me conhece mais tempo aqui em São Paulo é você, então vamos lá. E aos outros colegas que aí se dispuseram a estar presente, né, o Dr. Carlos e os dois padres, né, representando aquela turma que nesse período aí de 6 meses tem tido também uma expressão de uma convivência muito gostosa. Enfim, Deus abençoe, muito obrigado a todos. Não vamos estender mais. Dizer um detalhe importante para a nossa reflexão. O que aconteceu aqui hoje? Uma celebração eucarística, onde nós todos vimos participar da palavra e da Eucaristia. Mas isto é o ápice, é a plenitude. Mas vimos celebrar isto porque alguém foi chamado por Deus para poder trazer ao povo de Deus a palavra e a Eucaristia. Nosso tempo de convivência é muito pouco. Praticamente do dia 30 de janeiro até hoje, eu me lembro do dia que vinha na rodoviária esperando, parecia, me fez recordar assim um pouco o passado, quando a gente via ali na Estação da Luz, aquele povo que vinha do interior, malas e mais malas e mais malas. Quer dizer, quando chegou, estava eu e o tenor ali esperando o padre, porque nós não nos conhecíamos, apenas
o contato com o Dom Sérgio. Mas quando eu vi a quantidade de mago, é esse. Não tem erro. É interessante que não houve nem necessidade de nos apresentarmos. A comunicação foi direta, a abertura de coração, veio com muita generosidade, uma socialização bonita, e veio para a comunidade desconhecida, e aí veio. E hoje eu estou vendo um detalhe muito importante também, até já disse para ele. De quarta-feira nós não temos missa, não tem atividade, não tem nada, a paróquia é fechada. E quem veio hoje para essa liturgia, veio por causa do padre Anderson. É claro, pela liturgia em si, mas a causa que o chamou foi o padre Anderson. E por isso nos dá alegria. Por quê? Porque é uma comunidade receptiva, por recebeu bem, e acho que a recíproca também é verdadeira, porque eu ouço na comunidade aquela expressão da comunidade a seu respeito. E o que eu poderia dizer? Tem pessoas aqui de vários lugares, tem da comunidade Cidade Virgem, que você está ajudando lá. Daí nós brincamos muito com o direito canônico, porque o pastor e o direito canônico parece que não combina muito bem, porque a gente vai muito mais. Mas aí, como o padre disse na homilia, que trazendo a característica do amor no direito canônico, vai suavizando também essa certa postura que para muitos não é muito simpática. Mas a gente vai caminhando, a igreja vai caminhando, o amor vai crescendo. Então o que eu teria que dizer a Padre Anderson, a casa é nossa, isso ele já percebeu. Me sinto bem quando ele vem em casa com meus sobrinhos, ele é como o prolongamento da sua família. Está em casa, não tem aquela necessidades burocráticas de ficar servindo. Quer ficar, fica, quer comer, coma, vai no fogão, se vira. E a sua simplicidade é muito grande. Então eu digo ao Padre Anderson o seguinte, carrega essa simplicidade. Não busque galgar os altos postos, porque lá não traz muita felicidade. A felicidade maior é entre o povo santo de Deus, entre o povo que quer caminhar, entre aqueles que querem amassar barro para poder construir um mundo novo, uma terra que possa florir, uma terra que possa trazer muitos frutos para as gerações futuras. E sempre se lembra que tem que deixar o seu sucessor caminhe pelas vocações. Se não é possível deixar muitos padres, ao menos faça um padre para levar adiante essa missão bonita, a qual só nós muitas vezes entendemos. Felicidades, Deus o acompanhe. Queria também deixar uma palavrinha, embora hoje minha garganta está meio complicada, mas vocês que já me conhecem há tanto tempo, eu sou filho desta casa, filho desta comunidade, fui gerado pela oração de vocês como sacerdote e também quero dizer que tenho a alegria de poder acompanhar a presença, a participação e também o serviço que o Padre Anderson está prestando a esta comunidade. Como eu coloquei na oração que rezamos no início, que ele possa viver e partilhar a alegria do seu sacerdócio. E nós percebemos e entendemos que ele busca viver esta alegria e transmite esta alegria a nós, com a sua simpatia, com a sua presença amiga, com a sua dedicação nos serviços desta comunidade. É muito comum no mundo artístico as pessoas dizerem que sempre, cada momento é como uma estreia, porque sempre dá um frio na barriga. E hoje, depois de 15 anos que ele está celebrando a Eucaristia como sacerdote, eu também presenciei ali de pertinho que ele está muito emocionado. Chegou até por vezes estar com as mãos trêmulas, e esse nervoso é sinal de que ele está vivendo com convicção,
com amor, com dedicação esse ministério. Deus o fortaleça, que você seja um fiel pastor para a igreja, para o seu povo, onde quer que esteja. Que ele seja ofereça sempre o seu ombro amigo, para que você possa nele encontrar conforto, alegria e muita paz. Deus te abençoe. Eu não vou aqui falar nada, porque eu vou repetir muitas palavras do Padre Valdivir, do Padre Paulo, mas a nossa alegria também é muito grande de podermos trabalhar na comunidade com o Padre Anderson, que demonstra ter um zelo pastoral muito intenso, sua preocupação com a comunidade, com os passos da comunidade, com o compromisso de todos, está presente no pastor, no sacerdote, zeloso e extremamente comprometido com a sua caminhada. Então, que Deus o abençoe, que nossa comunidade também se sinta também bem agraciada pela sua presença e que você possa, nesses, no mínimo 3 anos, de caminhada, de estudo aqui conosco, poder, então, realmente que nós possamos aprender bastante com esse nosso pastor também, junto com o Padre Valdivir, que também é o nosso mestre dos mestres. Estimados irmãos e irmãs de Jesus Cristo, primeiramente eu peço permissão ao Padre Valdivir, a quem de direito é aquele que anuncia na vida da paróquia, como aquele que recebe essa missão e função de poder zelar e cuidar das suas ovelhas, mas o homenageado hoje, o Padre Anderson, conterrâneo, poderemos assim dizer, mineiro, onde nós nos conhecemos já há algum tempo, desde 2009, quando estávamos estudando no Rio de Janeiro. Depois fui para ele um grande incentivador para que ele viesse estudar direito canônico aqui no então Instituto José Benito Pegoraro, em São Paulo, hoje Faculdade de Direito Canônico de São Paulo Apóstolo, onde o bispo dele, Dom Félix, meu formador e padrinho de ordenação presbiteral. Quero cumprimentar os senhores padres no dia de ontem, dia do sacerdote, Coradares, onde uma alegria poder estar junto com o Padre Paulo, o Padre Osvaldo, o Padre Brasil, celebrando esta Eucaristia, ao mesmo tempo contando com a presença das irmãs religiosas, nossos acompanhantes, Carlos, Marinês, Ingrid, e vocês, queridos irmãos e irmãs desta distinta paróquia dedicada a Nossa Senhora da Luz. Ouvindo um pouco as músicas, percebendo um pouco o estilo, o jeito, lembra um pouco a realidade nossa mineira, até de podermos celebrar as comunidades eclesiais de base, sentido de chão, terra, de podermos recordar a alegria de uma igreja profética. Portanto, o lema sacerdotal do Padre Anderson é: não fostes vós que me escolhestes, com base ao texto proclamado e narrado no dia de hoje de São João, onde ele apresenta neste capítulo 15, especificamente ressaltando esta alegria da participação no projeto de Deus. Como é que nós podemos entender a beleza do sacerdócio, Padre Anderson, uma vez que você hoje celebra aí 15 anos de vida sacerdotal, celebrando a bodas de brilhante, não de diamante, mas de brilhante, numa linguagem onde nós queremos assim entender um pouco o contexto do Evangelho, da narrativa de João. Primeiro ele apresenta a grande dignidade da vivência do amor. Desde o princípio, eis que eu vos ordeno, permanecer em meu amor. Se permanecerdes no meu amor, se permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a grande oportunidade que Deus dá a cada um de nós é a vivência do amor. E insiste o Evangelho, dizendo no término da narrativa de hoje: é isso que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Vamos repetir por gentileza? Amai-vos uns aos outros. Então essa é a grande temática do Evangelho, o amor. Para observarmos a realidade desse amor, temos algumas características importantes diante do anúncio, da pregação, do Evangelho,
da proposta de vida para nós. A narrativa do texto primeiro, que é da primeira leitura de Isaías 61:2, é a mesma que nós encontramos lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 16 a 21. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me ungiu, me enviou, me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres, devolver a vista aos cegos, libertar os cativos e oprimidos e celebrar o ano da graça do Senhor. Esse é o grande contexto e conceito pastoral de Jesus Cristo. Então esta é a grande proposta da vivência para a fé. Tenho certeza absoluta que nesse contexto, Padre Anderson, o direito canônico, ele também instiga esta realidade de uma pastoral da justiça, mas no contexto pastoral. Enquanto aluno na faculdade, você observa muito, a grande proposta é justamente não entender a lei pela lei, mas a lei que leva à dignidade e à resolução da vida da pessoa, que é uma grande proposta libertadora. E se a lei ela é libertadora, o que ela é para nós é Jesus Cristo? É a vivência do amor. Então não foge disso. Então nesta proposta de podermos entender a atitude do projeto de Deus, é a grande alegria da nossa total pertença ao amor que Deus nos dá, mediante a nossa forma batismal. A mesma unção que é anunciada em Isaías, a mesma característica é evocada por Jesus Cristo com relação ao Espírito Santo, diante da oportunidade, da experiência que ele fez no deserto, onde ele passou as 3 tentações, ter, ser e poder, está contido no Evangelho de Lucas, logo no princípio, só que nos versículos primeiros, capítulo 4, versículos de 1 a 11, é a mesma atitude que nós recebemos enquanto unção no nosso batismo. Quando o diácono, o ministro do batismo, quando o padre, o pároco, batiza, ele deve anunciar esta proposta da unção em nossa fronte. Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso nos libertou do pecado, nos fez renascer pela água e pelo Espírito. Vós vos tornastes membro do corpo do Cristo, tornando-te sacerdote, profeta e rei, para poderes continuar a sua vida até a vida eterna. Então aí nós queremos entender um pouco a atitude do Padre Anderson ao celebrar os seus 15 anos de vida sacerdotal, o compromisso de todo sacerdócio na vida da comunidade e o compromisso de todo irmão e irmã, fiel leigo, participante da comunidade, como um sacerdócio do qual nós recebemos mediante o nosso batismo. Por isso, irmãos e irmãs, entre nós não deve haver diferença, porque nós temos o mesmo batismo. E uma das leis da igreja, que é dentro do Código de Direito Canônico 204, quando vai falar da definição dos fiéis, vai dizer que todo fiel na igreja batizada e nela constituída pertence ao corpo de Deus. O que vai diferir, dar a diferença entre nós, é só uma questão de função, só a missão que exercemos, mas perante Deus nós somos todos iguais. É como se pudéssemos dizer assim, às vezes nós ficamos um pouco mais sentidos diante da própria igreja, diante da realidade, falamos, a hierarquia, existe lá o Papa, existe lá os cardeais, existe lá os bispos, existe lá o padre, o pároco, o vigário, existe lá os diáconos, existe lá os coordenadores e coordenadoras e o povão. A igreja é única. Quando olhamos para o nosso corpo, vamos observar assim, olha, mão tem 5 dedos, pé tem 5 dedos. Se olharmos a disposição da mão em relação aos pés, os pés naturalmente são membros inferiores, e os pés e as mãos superiores e os pés inferiores. Quer dizer, que diferença isso tem? O pé ocupa muito bem a função porque ela traz o equilíbrio do corpo. A mão em movimento também traz o equilíbrio do corpo, mas exerce funções diferentes. Então, colocando a apresentação do mistério da vivência de Deus no amor,
nós queremos compreender esta nossa mesma unção pelo Espírito Santo pela função que nós exercemos mediante o nosso batismo. Quando compreendemos esta beleza e esta alegria de podermos estar a serviço do reino e contemplando a vida do amor de Deus em todos nós, inferiores ou superiores, pelo modo de ver, ou de entender, ou de ser analisado, não sentiremos a diferença no sentido de que eu sou mais, o outro é menos. Mas eu observo a minha qualidade de vida por aquilo que eu faço pelo reino de Deus. E por isso então o texto do Evangelho de São João, desse capítulo 15, contempla a estação do Espírito Santo que ungiu, consagrou e enviou para as 4 funções pastorais de Jesus Cristo, para as atitudes pastorais da vivência de todos nós, no âmbito batismal, sacerdote, profeta e rei, para contemplar dizendo assim: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmão, irmã, queridos irmãos padres, qual é o fruto que nós queremos produzir no dia a dia? E o fruto que produzimos, ele serve para trazer glorificação, exaltação para nós? Olha, perceba. Qual é o fruto que a pé de laranja produz? A laranjeira produz o quê? Laranja. O pé de goiabeira produz o quê? Goiaba. A goiaba serve para a goiabeira? A laranja serve para a laranjeira? Ela não serve para outros? Os frutos que nós produzimos servem para outros. Padre Anderson, os frutos que você pode administrar e produzir na palavra, na celebração da Eucaristia, no ministrar, a forma de ministrar no batismo, a forma de assistir no casamento religioso da igreja, no modo do atendimento da confissão, sacramento da penitência, no modo de poder administrar a unção aos doentes, em ocasiões específicas, até de administrar o crisma às pessoas, contempla o quê? Uma atitude de que é fruto que Deus dá para ser produzido em benefício da comunidade. Frutos que Deus dá para estar a serviço. Se a laranjeira ficar ensimesmada de si, que qualidade ou qualificação terá a laranja? Nenhuma. Se a uva para a parreira ficar ensimesmada de si, qual é a qualidade que o fruto traz? Nada. Então a beleza do ser cristão, do ser homem e mulher, engajado e comprometido no reino, é a vivência da justiça mediante o amor. Porque não foi eu que escolhi para anunciar, não foi eu que escolhi para atuar, não foi eu que escolhi para estar a serviço. Deus deixou claro, nas palavras do evangelista João, nos dizeres de Jesus: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para ires, para que produzais fruto. Só que tantas vezes, irmãos e irmãs, os frutos passam por momentos difíceis, frutos que geram dor, frutos que geram espinho, frutos que geram sacrifício, frutos que geram alegria, satisfação, contentamento, ânimo, mas frutos que às vezes trazem desânimo, que trazem aborrecimento, mas ainda está a beleza para movimentar a vida de todos nós e nos aproximarmos do reino, porque a palavra tem que edificar a nossa história, porque o Espírito tem que habitar em cada um de nós para sermos comprometidos com o reino, porque o que devemos anunciar e viver não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus. O que devemos contemplar em nós não é as belas palavras bem argumentadas, colocadas, mas é a palavra de Deus que deve produzir o efeito para que tantos outros possam acompanhar esta realidade da nossa vivência. E conversando no princípio, rapidamente com o padre pároco desta paróquia, Padre Valdemiro, já há tanto tempo nesta comunidade paroquial, ele estava relatando um pouco do clube vocacional, de ter aí já oferecido para a igreja, através do seu acompanhamento, muito padre, esses 7 freiras, é isso, padre?
que é uma bênção vocacional. São frutos que ele ajudou a produzir para a igreja. São frutos que o Padre Anderson tem ajudado a produzir em benefício do seu sacerdócio a serviço da igreja. São frutos que tantos de nós, irmãos e irmãs, da vida de comunidade, das nossas pastorais, movimentos e ministérios, produzimos para o reino. Porque quem é que deve ser anunciado? Eu ou a minha palavra? Nem eu e nem a minha palavra. Quem deve ser anunciado é Jesus Cristo. Por isso a insistência: permanecei no meu amor, que eu permanecerei em vós. Finalizando, nós entendemos que a atitude do nosso projeto em Jesus Cristo é uma atitude de desenvolver a nossa fé, a nossa qualificação em Deus como um gesto de amizade. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se permanecerdes em meu amor. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. E às vezes nós temos medo de Deus, medo do inferno, medo do pecado, medo das misérias. Deus não, Ele trata a gente de igual para igual. Deus, Ele trata a cada um de nós numa amizade. Quando entendo que Deus é meu amigo, mesmo errando e pecando, sou capaz de reerguer. Mesmo diante das minhas misérias, diante de tudo aquilo que me traz debilidade, sou capaz de refazer a minha história e acreditar que esse Deus é meu amigo e me quer bem, para que eu possa também ser uma pessoa de bem e fazer bem a tantos outros irmãos e irmãs. Isto é o amor, entre altos e baixos, entre dores e sofrimentos, alegrias e tristezas, é a qualidade de vida nova para nós. Por isso Jesus morreu de uma forma tão simples, de braços abertos, no alto da cruz, para acolher a cada um de nós, dizendo que apesar do sofrimento, a qualidade de vida se encontra na ressurreição, vida nova para todos nós. Padre Anderson, que o seu sacerdócio seja profícuo, que o seu sacerdócio seja este modo de anunciar Jesus Cristo, não tendo medo de enfrentar os sofrimentos, não tendo medo de poder se qualificar na vida, se desgastando em benefício do reino e das pessoas. É desses sacerdotes e padres que a nossa igreja necessita. O nosso Romano Pontífice Papa diz com toda clareza que o padre é o pé da igreja. Nós padres formamos as passadas junto com os nossos irmãos leigos e leigas, porque nós somos a base, a firmeza, é a qualidade que dá o equilíbrio e a sustentação. Não tenha medo nem vergonha de poder anunciar destemidamente o reino, na justiça e na dignidade de ser feliz, de viver o amor e de produzir frutos para o reino. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja sempre. Amém.